Boa noite a todos, Shabbat Shalom. Temos hoje mais uma porção, mais uma paraxá, dessa semana, que é a paraxá Balak. Ela se inicia em Números 22:2 e vai até o 25:9. Temos também a porção dos profetas, que está em Miqueias, e da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, 1 Coríntios 1:20, 31. Primeiro, eu queria pedir ao Senhor para que Ele nos dê ouvidos, para que nós possamos ouvir o Teu Espírito e o que Ele tem a nos dizer nessa porção, nessa paraxá de hoje. Que Ele possa nos ajudar a ouvir a Sua voz e que nós possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para o Senhor. Amém. Eu gosto sempre de começar com o Salmo. E o Salmo complementar dessa paraxá é o Salmo 79. Se vocês puderem acompanhar na Bíblia. Que não é um salmo de Davi, é um salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herdade, profanaram teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, lançaram os cadáveres de teus servos como pasto às árvores, às aves sarcófagas, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram como água seu sangue em torno de Jerusalém, e ninguém o sepultava, tornando-nos o escárnio dos vizinhos, objetos de riso e menosprezo para todos os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor? Estarás sempre irado, ardendo com fogo teu zelo? Derrama teu furor sobre as nações pagãs, sobre todos os reinos que não te adoram, que não invocam teu nome. Porquanto devoraram Jacó e assolaram sua morada. Não evoques contra nós as culpas dos nossos pais. Venha logo ao nosso encontro tua compaixão, pois estamos profundamente deprimidos. Ajuda-nos, ó Deus, Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa nossos pecados por causa do teu nome. Porque hão de dizer às nações: onde está o seu Deus? Diante de nossos olhos, mostra aos pagãos a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Chegue à tua presença o lamento dos prisioneiros. Com teu braço poderoso, preserva os sentenciados à morte. Devolve a nossos vizinhos 7 vezes mais a afronta com que te insultaram. Senhor, então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas passagens, de geração em geração, para sempre te adoraremos e cantaremos os teus louvores. Amém. Eu gosto sempre no início de fazer um resumo, porque é impossível a gente ver a paraxá toda numa noite. E então gostaria de fazer esse resumo, da paraxá Balak. A paraxá muda o contexto das viagens do povo judeu no deserto para contar a história de Bilã. Algumas bíblias portuguesas traduzem como Balaão, mas o nome dele em hebraico é Bilã, que é o profeta pagão que tentou amaldiçoar os filhos de Israel. Ele foi contratado por Balac, rei de Moab, e Bilã concorda
em fazer uma jornada até o acampamento israelita. Mas primeiro ele pede permissão a Deus e vai com a condição de que ele falaria somente aquilo que Deus colocasse na sua boca. Durante a viagem, um anjo com uma espada bloqueia o caminho dele, fazendo com que a mula que ele estava montado se desvie do caminho da estrada várias vezes. E ele é incapaz de ver o anjo. E toda vez que a mula desvia do caminho, ele bate nela. E ela desobedece, né, o comando dele por 3 vezes. E Deus faz com que essa mula fale com Bilã. E Deus abre os olhos desse profeta humilhado para que ele possa ver o anjo de pé no seu caminho, com uma espada na mão. O anjo, então, lembra Bilã que ele só pode falar aquilo que Deus mandar. E chegando próximo ao acampamento, Bilã tenta amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel, diversas vezes, repetidamente, mas todas as vezes Deus impede. E, em vez disso, ele termina abençoando o povo. E a porção da Torá, ela termina com a depravação mesmo dos homens judeus com as filhas promíscuas de Moabe e de Midian, e o ato indecente de Zinri, que era o príncipe da tribo de Shimon, com uma princesa midianita praticamente fazendo um sexo público. Pinerras, neto de Arão, a Bíblia traduz em português como Pinhas, ele reage zelosamente, né, por esse ato de vergonhoso, né, e mata os dois com uma lança, fura os dois ao mesmo tempo com essa lança, e com isso ele detém uma peste que Deus tinha enviado e que fez surgir no acampamento. Números 22, 2 diz: Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Balaque, ele era rei de Moabe. O seu nome significa devastador. E ele foi eleito como rei, né, por causa de sua fama de ser um herói de guerra. Mas ele não tinha nenhuma linhagem real, ele era apenas um nobre, e nem sequer ele era moabita, ele era midianita. Os israelitas não tinham autorização para conquistar aquele território de Moabe, porque ele havia sido dado aos descendentes, aos filhos de Ló, como consta lá em Deuteronômio 2:9. Nesse momento, o povo de Moabe está ferido. Israel tomou o território que o rei dos amorreus tinha conquistado. O rei de Moabe queria recuperar esse território e, por isso, ele apela a esse profeta pagão e tenta amaldiçoar o povo de Israel com o intuito de fazer uma guerra contra os israelitas e recuperar o seu território. Em Números 22, 3, diz: Moabe temeu muito diante desse povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel.
Por duas vezes, a Torá repete que Moabe tinha temor, tinha medo do povo de Israel. E os governantes de Moabe e Midian, eles se uniram contra Israel e foram falar com Bilã, porque ele era conhecido como um profeta, um mago de sucesso, que o que ele falava acontecia. E por intermédio desse profeta, o Eterno nos diz que devemos sempre lembrar do que se passou com Balaque e Bilã, que esse acontecimento é uma coisa importante para a história do povo judeu. Povo meu, agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Bilã, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças a justiça do Eterno. Está em Miqueias 6:5. E em Números 22:5 diz: Este enviou mensageiros a Bilã, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte a mim. A palavra hebraica aqui traduzida como mensageiros é malachim, que quer dizer, também significa anjos, emissários, enviados. Mas a palavra malar, né, que é o singular da palavra malachim, ela também designa uma função. Um malar é alguém que foi enviado pelo seu superior. Números 22:6 diz: Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaque, ele queria derrotar e expulsar Israel da terra. Mas como Israel tinha mostrado o seu poderio militar, derrotando os gigantes de Sihon, cujo rei era Emori, e também Og, cujo rei era Baxã, eles ficaram com medo, porque os dois maiores povos foram derrotados por ele. Balaque, então, recorre à bruxaria. A primeira estratégia do inimigo é usar a força militar e a força física para nos subjugar. A segunda é usar a magia, a força espiritual para nos dominar. E a terceira é usar a nossa vaidade e nos atrair ao pecado e nos destruir. Nesse caso, a primeira e a segunda não tiveram êxito sobre Israel, mas Israel caiu com a terceira. Números 22:11. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Aqui a gente vê uma atitude do inimigo típica dos povos que rodeiam Israel. Querem amaldiçoar, lutar contra eles e expulsá-los da terra. E o mesmo ocorre hoje. Hoje em dia, a história não mudou. Essa história já tem 3.000 anos e já continua da mesma maneira. A bênção e a maldição, elas são incompatíveis.
uma pessoa abençoada pelo Eterno, é difícil que ela seja amaldiçoada. A bênção é como um escudo de proteção contra as forças do mal. O meio de furar essa proteção é quando desobedecemos ao Eterno e abrimos uma porta para que o inimigo entre. Números 22, 13. Então Bilã levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Eterno recusa deixar-me ir convosco. Bilã conhecia o Eterno. A fonte da sua profecia não era demoníaca, mas vinha do Espírito de Deus, como está lá em Números 24, 2. A fonte de magia, a fonte de adivinhação é que vem de Satã. E a fonte de profecia vem do Eterno. Mas quando nós usamos a profecia do Eterno com intuitos próprios para manipular outras pessoas ou para o nosso próprio bem, então essa profecia vira bruxaria. Por essa razão, a linha que separa um profeta verdadeiro de um profeta falso é às vezes difícil de identificar. Todos aqueles que têm êxito nas práticas ocultas têm um dom dado pelo Eterno, que os torna sensíveis para receber esses impulsos do mundo espiritual. Mas quando essas pessoas agem para o mal e depois voltam para o Eterno e se arrependem, essa sensibilidade, essa capacidade, ela continua ele sensível espiritualmente. E essa capacidade permanece. Mateus 7, 15 e 20 diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Se os falsos profetas fossem fáceis de se identificar, não haveria essa advertência na Bíblia para nós. O fato da gente ser advertido é para que a gente tenha cuidado, pois não é fácil saber se uma pessoa é um falso profeta ou se ela fala por parte do Eterno. Aparentemente, as mensagens do falso profeta, elas são sempre positivas. O importante para nós, e é isso que a Bíblia nos chama a atenção, é olharmos os frutos desse profeta. Como que é a sua conduta? Como que é a sua vida moral? Como vivem aqueles que o seguem? Como está a família dele? E Yeshua disse: pelos frutos os conhecereis. Uma coisa é provar a profecia, outra coisa é provar o profeta. Em Atos 16, diz o seguinte: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Elohim Altíssimo. Mas Paulo, perturbado,
voltou-se e disse ao espírito: em nome de Yeshua, te ordeno que saias dela. E na mesma hora saiu. A mensagem da jovem era verdadeira, mas dada por um espírito maligno. O apóstolo Paulo notou que aquela profecia vinha de Satanás, por isso o expulsou. Por outro lado, a gente pode encontrar palavras proféticas dadas no Espírito do Eterno por pessoas cujas vidas não correspondem às suas palavras, como é o caso aqui na nossa porção de Bilã. As palavras que saíram da boca de Bilã vinham do Eterno, mas Bilã morreu à morte dos ímpios e perdeu a sua alma porque a sua vida não correspondia à sua palavra. Então, Bilã respondeu e disse, Números 22, 18, aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além do Eterno meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Aqui vemos que a profecia não vem da fonte humana. Por mais que o profeta quisesse dar uma mensagem por conta dele, ele não poderia fazer, porque a iniciativa da profecia não vem do profeta, e sim do Eterno, conforme diz 2 Pedro 1, 20, 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos do Eterno falaram inspirados pelo Espírito Santo. E também Números 22, 20. Veio, pois, o Eterno a Bilã de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. O Eterno veio a Bilã à noite. O sonho é um dos meios que o Senhor usa para comunicar conosco. A profecia é de caráter espiritual, não é intelectual. Existe uma diferença grande, importante, entre a mente e o espírito. O espírito, nós temos 5 sentidos, e através desses sentidos, nós podemos receber informações do mundo espiritual. Essa informação nem sempre é percebida, porque a nossa mente está ocupada com as coisas do dia a dia, com os nossos afazeres, com outras coisas, e com as mensagens que o nosso corpo manda, então ficamos muitas vezes incapacitados de ouvir aquilo que o Espírito quer nos dizer. Uma pessoa carnal, quer dizer, uma pessoa pouco espiritual, não tem a sua mente focada nas coisas do Espírito. E por isso, muitas vezes, ela é insensível à informação que chega de Deus. Contudo, uma pessoa espiritual, ela se esforça para receber e para entender a informação que chega do Espírito. Números 22. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Eterno pôs-se no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e depois, e 2 de seus servos com ele. A ira do Eterno contra Bilã foi devida à intenção do coração dele. O desejo dele era ter uma retribuição com o que ele estava fazendo,
monetária, né, através de Balaque, e ele queria ser honrado diante das autoridades por causa do seu dom. Esse texto, ele nos ensina que o importante não é aquilo que fazemos, mas o porquê fazemos e com que intenção fazemos. Números 23, 14, 28. Levou consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então Balaque levou Bilã consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. O cume de Pisga, lá morreu Moisés, e Peor é ídolo diante do qual os filhos de Israel pecaram com as filhas de Moabe. Logo, os 2 lugares escolhidos por Balaque tiveram uma influência importante sobre o povo no futuro. Esses 2 textos, Números 23, 16, encontrando-se o Eterno com Bilã, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque, e assim falarás. E também o 24, 2, que diz: levantando Bilã os olhos e vendo Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o espírito de Elohim. Nesses 2 textos, diz que o Eterno pôs a palavra na boca do profeta, e o outro diz que veio sobre ele o espírito de Elohim. Esses são os 2 ingredientes fundamentais da forma do Eterno trabalhar, a palavra e o espírito. Se uma pessoa se dedica somente à Torá, sem a presença do Eterno, ela terá uma vida espiritual seca. Da mesma forma, se ela só busca as coisas do Espírito, sem se dedicar ao estudo da Torá, será como uma corrente de água que inunda a terra sem produzir nada de concreto na sua vida. Uma pessoa cheia da Torá e cheia do Espírito que pode ser um instrumento nas mãos do Eterno. Uma vida espiritual equilibrada, ela se mantém entre essas 2 extremidades, o estudo da Torá e a presença do Eterno. Números 24, 7. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. E o seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. O rei maior que Agag foi Saul, o primeiro rei de Israel que derrotou Amaleque, como diz lá em Samuel. Saul. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Essa palavra, ela se refere também ao Messias, que derrotará Amaleque. Agag é possivelmente o mesmo Gog falado em Ezequiel 39 e 40. E na Septuaginta, que é a tradução da Bíblia para o grego, Agag é descrito como Gog, como está aqui. Em Apocalipse 20, 7 e 8 diz: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog
cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. E em Números 24:14 diz: Agora, eis que vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. A raiz da palavra hebraica, que foi traduzida como avisar-te-ei, é iatz, que significa aconselhar. A gente sabe que Bilã ele deu um conselho a Balaque para que ele enviasse as suas filhas mais belas aos filhos de Israel para os fazer pecar. Aprenda uma coisa: se o inimigo não consegue te destruir por fora, fisicamente, ele vai tentar fazê-lo por dentro. Se não consegue te destruir pela força, ele tentará te destruir através da sedução. Temos que ter muito cuidado com as pessoas falsas, sobretudo com as mulheres que tentam persuadir os homens a cederem ao pecado. Eclesiastes 7, 25 e 26. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Elohim, fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Essa profecia ela faz uma menção ao final dos tempos, que se refere à segunda vinda do Messias. A expressão vê-lo-ei refere-se ao rei Davi e as palavras mas não agora refere-se ao Messias. As palavras uma estrela fazem referência a um rei. Um rei procederá de Jacó. Em primeiro lugar, fala-se do rei Davi, que derrotou os moabitas, como está lá em Samuel. Em segundo lugar, a estrela fala do Messias, filho de Davi. Veja Apocalipse 22:16. Eu, Yeshua, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. 7. O filho de Adão e Eva é pai de todos os homens. Daqui nós aprendemos que um rei que procede de Jacó terá domínio sobre todos os homens da terra. Aqui está se referindo ao rei Messias ben Davi, a Yeshua, filho de Davi. Números 24:19. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Aqui refere-se a Edom, que foi subjugado pelo rei Davi, conforme lá nós já vimos em Samuel 8:14. A profecia de Bilã também faz referência ao Império Romano, que finalmente será destruído com a vinda do Messias, filho de Davi, como consta lá em Daniel 2. O Messias
destruirá o remanescente de Roma, que é o sistema romano que domina todo o mundo e que se opôs a Israel e ao Eterno ao longo de toda a história. Apocalipse 14 diz o seguinte: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E Números 24:20 diz: viu Bilã Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição. Segundo Rashi, Rabino Rashi, Amaleque foi a primeira das nações a fazer guerra com Israel. Como já vimos, haverá guerra entre Israel e Amaleque a cada geração, como diz lá em Êxodo 17. Amã era descendente de Amaleque, conforme relata o livro de Esther. Davi derrotou, juntamente, Saul e Davi derrotaram os amalequitas para que eles deixassem de ser uma nação. Contudo, os descendentes, tanto os descendentes físicos quanto os descendentes espirituais de Amaleque, continuarão a lutar contra Israel até o final dos tempos. No final é que serão totalmente eliminados. Números 24, 21 e 22. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: segura está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia, o queneu será consumido, até quando o Assur te levará cativo. Os queneus são o povo descendente de Jetro, Itro, sogro de Moisés. Mais tarde, eles foram levados cativos juntamente com as 10 tribos perdidas de Israel. Números 24 a 23. Proferiu ainda a sua palavra e disse: ai, quem viverá quando o Eterno fizer isso? Homens virão das costas de Quintim em suas naus, afligirão a Assur e a Éber, e também eles mesmos perecerão. Segundo Rashi, Quintim refere-se aos romanos. Quintim é a ilha de Chipre, hoje Larnaca. Em Daniel, fala-se do primeiro ataque de Roma contra a Síria no ano 168 antes da era cristã. Quando diz aqui, afligirão a Assur, a profecia de Bilã cumpriu-se quando Roma atacou o Império Grego e conquistou as áreas da antiga Ashur, que é a Síria, e hoje é a área que está a norte da Síria e a norte do Iraque. E a Éber, os hebreus, filhos de Israel, eles são descendentes de Éber. Também eles seriam afligidos pelo sistema romano, tanto politicamente quanto religiosamente. E aqui quando diz, e também eles mesmos perecerão, o império político-religioso de Roma perecerá para sempre com a segunda vinda do Messias. O Salmo 106 diz o seguinte: também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações,
o provocaram a ira e espalhou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Esse texto nos ensina que existe uma conexão entre a prostituição e a idolatria, inclusive com culto aos mortos. Segundo o Salmo 106, Baal-Peor era um deus dos mortos. Como diz Números 25, 2, estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Uma vez mais, o pecado entra no mundo através da comida. As filhas de Moabe ofereceram-lhe comida não kasher, comida que era oferecida a ídolos, e ao mesmo tempo ofereceu-lhe os próprios corpos ao pecado. Os desejos carnais que nós não submetemos à Torá é uma porta aberta para a entrada do inimigo nas nossas vidas. Em Apocalipse 2 diz o seguinte: tenho, todavia, contra ti alguma coisa, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Bilã, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Nosso corpo não foi criado como senhor, e sim como servo. Aquele que não consegue controlar os seus desejos carnais, ele não está apto a servir ao Eterno. E Bilã, ele soube tirar proveito dessas fraquezas para fazer os filhos de Israel caírem. A doutrina de Bilã é aquela que tenta fazer com que os filhos de Israel sejam levados pelos desejos carnais que contrariam a Torá. As palavras que foram proferidas por Bilã, elas foram incluídas na Torá. Parte das palavras de Bilã, elas são ainda usadas diariamente nas orações matinais do nosso povo. Matovu Ohaleiha Yaakov, Mishkenoteiha Israel. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Está em Números 24, 5. Bilã, em vez de abençoar a Israel, porque ele amava Israel, não, ele abençoava com a intenção de ganhar algum benefício, e porque da boca dele não conseguia sair maldição. Em vez de ele se unir ao povo de Israel e aceitar os ensinamentos das Escrituras, aquelas que falam principalmente sobre o enxerto dos não-judeus, a Oliveira critica os que começam a levar uma vida séria através desse enxerto, conforme ensina o Messias. No coração, eles amaldiçoam a Israel, mas com a boca abençoam em seu próprio benefício. Essa é a doutrina Bilã. A ira de Elohim, de Deus, ela se acende quando Bilã tenta mudar os decretos divinos e tenta manipular a palavra que tinha saído da boca do Eterno.
ele não entendeu a importância de se ter um caráter santificado, onde poderia dominar os seus instintos. Olha o que diz o Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo. Longânimo quer dizer longo ânimo, uma pessoa calma, com muita paciência. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Essa é a parte, né, da Torá. Eu sempre gosto de tentar trazer aquilo que está na Bíblia para a nossa vida do dia a dia, né? Porque senão fica uma coisa assim muito teórica. E sempre incluo um tema, e o nosso tema hoje é: o que faz Deus rir? Há um velho ditado Yiddish que diz que o que faz Deus rir é ver os nossos planos, é nos ver fazendo planos para o futuro sem consultá-lo. John Lennon diz: a vida é o que acontece enquanto você está fazendo outros planos. No entanto, se o Tanar, a Bíblia hebraica, é o nosso guia, o que faz Deus rir são as ilusões humanas de grandeza. Do ponto de vista do céu, o absurdo final é quando os humanos começam a pensar em si mesmo como seres divinos. Existem vários exemplos na Torá. Eu queria começar com a Torre de Babel. Os homens, eles se reúnem na planície de Shinar e decidem construir uma cidade, uma torre que chegará ao céu. Há confirmação arqueológica desse fato. Se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês de que foram achados manuscritos dizendo: nós chegamos ao céu em alguns zigurates. Vocês sabem o que é zigurate? Zigurate é um tipo de construção que ela começa com uma base bem grande e vai subindo como se fosse numa forma piramidal até uma altura grande. Então, vários zigurates da Babilônia, né, o mais famoso é o Marduk, eles foram encontrados, foi encontrado nele inscrição dizendo: nós alcançamos o céu. A ideia de edifícios altos era que permitia os humanos a subirem até a morada dos deuses e se comunicar com eles. É nisso que eles acreditavam. Antes do nascimento da agricultura, os antigos viviam com medo da natureza, né? Com medo dos predadores, com medo de outras tribos, com medo do calor, com medo do frio, com medo da seca, com medo das inundações. E o destino deles estava fora do controle. Somente quando os animais começaram a ser domesticados é que surgiu a agricultura, né, que as pessoas começaram a se reunir em cidades e depois em impérios. E pela primeira vez, os humanos, eles não se limitaram a se adaptar ao lugar, mas eles adaptaram o lugar a eles. E, especialmente, os governantes começaram a se ver como deuses, ou semideuses, ou pessoas com a capacidade de influenciar os deuses. O símbolo mais marcante disso eram esses edifícios numa escala assim monumental e como exemplo, né, os zigurates e as pirâmides do Egito. A grande pirâmide de Gizé, construída antes do nascimento
de Abraão, ela era tão monumental que ela permaneceu como a construção mais alta do mundo durante 4.000 anos. O fato delas serem montanhas artificiais, construídas por mãos humanas, sugeria que esses humanos tinham um poder divino. Eles estavam construindo, no modo de ver deles, uma escada para o céu. Daí o significado da frase na Torá sobre a torre. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens construíram. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens construíram. Isso é Deus rindo. Na terra, os humanos pensavam que eles haviam alcançado o céu, mas para Deus, o edifício que eles construíram era algo microscópico. Ele teve até que descer para poder ver. Somente com a invenção do avião é que nós sabemos, né, quão pequenos são esses edifícios mais altos do mundo, quando a gente olha para baixo numa altura de apenas 10.000 metros. E a gente vê o quão pequenos são esses edifícios. Então, para acabar com essa arrogância, Deus confundiu a linguagem. Eles não se entendiam mais. Imagina a cena. Oi, me traz aí um tijolo, aí vinha um martelo. Fulano, entra à direita, ele entrava à esquerda. Não se entendiam mais. O projeto afundou por causa da falta de entendimento, da incompreensão do que cada um falava. Os homens pensavam que podiam subir ao céu, mas no final não conseguiram nem mesmo entender o que a pessoa do lado falava com eles. A torre inacabada, ela acabou sendo um símbolo do fracasso e da ambição exagerada. Os construtores alcançaram o que buscavam, mas não da maneira que eles pretendiam. Eles queriam, como diz a palavra, fazer um nome para si próprios, e conseguiram. Mas em vez de se tornarem sinônimos da capacidade do homem que alcançou o céu, Babel tornou-se um símbolo de confusão. A arrogância se tornou em Nêmesis. Nêmesis é a deusa grega da vingança. É aquela deusa que exigia retaliação. Outro exemplo foi o Egito durante as primeiras pragas. Moisés e Arão foram usados por Deus e transformaram as águas do Nilo em sangue e encheram o Egito de rãs. A gente lê que os mágicos egípcios fizeram o mesmo para mostrar o seu poder. Eles estavam tão preocupados em mostrar que podiam fazer o que os hebreus faziam, que eles deixaram de perceber que eles estavam tornando a vida dos irmãos deles egípcios pior. Por quê? Se Moisés e Arão, com o poder de Deus, transformam a água em sangue, o que eles deviam fazer? Transformar o sangue em água. E não transformar mais água em sangue, senão o número de água com sangue aumenta. Se ele enche a cidade de rã, ele faz mais rã, ele está prejudicando, ele devia fazer sumir as rãs. A verdadeira habilidade seria transformar o sangue em água e fazer as rãs desaparecerem. Quando eu leio isso, dá para ouvir Deus rindo na terceira praga. Os piolhos. Pela primeira vez,
os mágicos tentaram e não conseguiram copiar. Eles chegaram derrotados diante de Faraó e disseram: é o dedo de Deus. E aí surge o riso de Deus quando a gente lembra que os egípcios, né, o símbolo do poder deles era aquela arquitetura monumental. Pirâmides, templos, palácios, estátuas gigantes, tudo era em escala gigante. E Deus mostrou o seu poder por meio do menor inseto, doloroso, mas quase invisível aos olhos. Mais uma vez, a arrogância se tornou nêmesis. Quando as pessoas pensam que são grandes, Deus mostra que são pequenos e vice-versa. Aqueles que se consideram pequenos, como Moisés, esses é que são verdadeiramente grandes. Isso explica outro episódio curioso da mula falante de Bilã. Não é um conto fantasioso, não é também um milagre. Surgiu por causa da maneira como o povo de Moabe e Midian pensavam sobre Bilã, e essa era a maneira que eles pensavam sobre eles mesmos. Balaque, o rei moabita, junto com os líderes dos medianitas, enviou uma delegação para Bilã pedindo que ele amaldiçoasse os israelitas. Venham, amaldiçoem esse povo por mim, pois eles são poderosos demais para mim. É o que diz lá em Números 22, 6. Pois eu sei que aqueles a quem você abençoa e a quem aqueles você amaldiçoa é amaldiçoado. E esse entendimento é um entendimento pagão, é um entendimento do homem mágico religioso, daquele fazedor de maravilhas, daquele que acha que tem poderes sobrenaturais, só que a visão da Torá é exatamente o oposto. É Deus quem abençoa e amaldiçoa os seres humanos, só Ele. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, disse Deus a Abraão. Eles colocarão o meu nome nos filhos de Israel, e eu os abençoarei, disse ele aos sacerdotes. A ideia de que você ou eu podemos contratar um homem para amaldiçoar alguém pressupõe um Deus que aceita suborno. Eu tinha uma empregada na minha casa e era um caseiro, ela e o marido. Eu gostava muito do marido, inclusive ele trabalhou 30 anos comigo. E a mulher era macumbeira. E eu gostava muito de mergulhar. Tinha um grupo de mergulho e mergulhava uma vez por mês, um final de semana, uma vez por mês. E um dia ela chegou para mim e falou assim: Simão, não vai essa semana. Eu falei, como assim? Não vai porque eu te vi morto lá no fundo do mar. E eu falei assim, vou sim. Não, mas eu vi você morrendo, você se contorcendo, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, eu vou. Deus é comigo, eu vou. Eu acho que, de uma certa forma, ela queria me manipular. Se eu falar, não, não vou, não, é mesmo, você viu? Não, então não vou mais, acabou. Aí eu estaria preso a ela. E eu falei, não, eu vou e vou voltar e vão ver qual é o Deus poderoso. E fui, mergulhei e voltei. E quando eu voltei, ela falou assim, mas eu orei por você, eu fiz não sei o quê, eu fiz tal.
E aí não aconteceu nada. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, da próxima vez, faça o contrário. Faça para eu morrer, para eu ficar lá debaixo. Vai atrás do seu sonho. E, e, e você vai conhecer o meu Deus. E aí acabou que ela brigou com o marido lá, separou do marido. Um mês e pouco depois, o filho dela fazendo uma escalada na montanha, rolou e montanha abaixo e faleceu. Então, uma pessoa que mexe com o mal, que acha que pode amaldiçoar outro, é uma pessoa que vai ter uma vida infernal. Deus diz a Bilã para não ir. Balaque envia uma segunda delegação com uma oferta tentadora para ele. Desta vez, Deus diz a Bilã para ir, mas para dizer apenas o que ele mandar. Na manhã seguinte, Bilã sai para ir com os moabitas, mas o texto agora afirma que Deus ficou zangado por ele ter ido. Aí que vai acontecer o episódio da mula. Né? A mula vê um anjo barrando o caminho, ela vira para um lado e Bilã força para o outro lado, e o anjo continua bloqueando o caminho, e a mula vira-se para uma rocha, para uma parede, e esmaga o pé de Bilã, aí Bilã bate nela de novo, e aí a mula se deita e se recusa a andar. E aí, nesse ponto, ela começa a falar, e Bilã enxerga o anjo, que até esse ponto era invisível para ele. E será que Deus, primeiro, disse a Bilã para não ir? Então, depois que ele deveria ir, e depois ficou zangado por ele ter ido. Deus, né, claro, podia saber o que Bilã estava pensando e sabia que ele realmente queria amaldiçoar o povo de Deus. A gente sabe disso porque mais tarde, após o fracasso dele de amaldiçoar os israelitas, Bilã consegue causar um mal a eles através do conselho que ele deu de dos medianitas levarem as mulheres para seduzi-los. E isso provocou a ira de Deus. Claramente, Bilã não era amigo do povo de Deus. A história, né, da mula falante é outro exemplo do que faz Deus rir. Aqui estava um homem, Bilã, considerado mestre pelos outros povos das forças sobrenaturais. As pessoas achavam que ele tinha o poder de abençoar e amaldiçoar quem ele quisesse. E a Torá diz que Deus tinha duas mensagens, uma para os moabitas e medianitas e outra diretamente para o próprio Bilã. Quanto mais você tenta amaldiçoá-los, mais eles serão abençoados. E é você que será amaldiçoado. Isso é tão verdade hoje quanto foi naquela época. Existem movimentos em todo o mundo para amaldiçoar o Estado e o povo de Israel. Quanto maior a malícia dos inimigos de Israel, mais forte Israel se torna. E esses inimigos são vítimas de mais desastres sobre o próprio povo. E Deus tinha uma mensagem diferente e direta para o próprio Bilã. Se você acha que pode controlar Deus, então eu vou lhe dizer e vou te mostrar que eu posso transformar uma mula em profeta e um profeta numa mula. A sua mula verá anjos para os quais você será cego. Bilã
foi forçado a admitir: como eu posso amaldiçoar aqueles que Deus abençoa? Como posso denunciar aqueles que Deus não denunciou? A arrogância, ela se torna em nêmesis, vingança. Em um mundo onde a maioria das pessoas busca se auto-engrandecer, somente Israel produziu uma literatura na qual ela atribuía seus sucessos a Deus e seus fracassos a eles mesmos. Longe isso de torná-los fracos. Isso os tornava extraordinariamente fortes. E assim é conosco, como indivíduos. Meu conselho é: leve Deus tão a sério que você nem precisará se levar a sério. Profetas pagãos, como Bilã, ainda não aprenderam a lição que todos nós temos que aprender um dia, que o que importa não é o que Deus faça ou o que nós queremos, mas que nós façamos o que Ele deseja. Deus ri daqueles que pensam que têm poderes divinos. O oposto, eu sei também que é verdadeiro. Deus ri daqueles que planejam tudo sem consultá-lo. Quanto menores nos vemos, maiores nos tornamos. Não é a palavra mais difícil de ouvir para todos nós. Talvez por isso muitos de nós não consultem a Deus, não consultam Deus, com medo de receber esse não. Mas também essa palavra é frequentemente uma das mais importantes, pois é o sinal de que alguém se importa com você. Isso é o que Bilã, humilhado, finalmente aprendeu e que nós também devemos aprender se quisermos estar abertos a ouvir a voz de Deus. Shabbat Shalom.